Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, deixa eu falar com vocês sobre como vamos proceder daqui para frente, né? A novidade da pandemia não é mais novidade para ninguém. A gente vai ter que se reinventar para estudar, para dar aula de formas diferentes, mas a gente precisa fazer isso. E esse mês eu separei um conteúdo bom para vocês, falar sobre a estatística. E a estatística ela é de fácil aprendizado, ela é de fácil entendimento, né? Por isso que eu escolhi esse conteúdo. Está no plano curricular do governo, plano curricular do Estado. E é um conteúdo importantíssimo para vocês, né? Aqueles que irão prestar a prova do Enem. Fazer a leitura de um gráfico é muitíssimo importante. E na prova do Enem, são muitas as questões em forma de gráfico, em forma de tabela. Então é muito interessante que vocês aprendam a este conteúdo, que a estatística ela vem aqui no nosso conteúdo, nós vamos trabalhar as tabelas, os gráficos, né? Aí a gente vai resolver as atividades. Após isso, a gente vai ver medida de tendência central. Dentro de medida de tendência central, a gente vai ver média aritmética, moda, mediana. Tudo isso são conteúdos importantíssimos para vocês que irão fazer a prova do Enem e para a própria vida de vocês mesmo, né? Como profissionais, como estudantes. Só para falar para vocês a importância do estudo da estatística, porque a estatística ela requer também muita leitura. E o que vocês conseguem ver, o que é apresentado para vocês, geralmente em algum jornal, na TV, em alguma revista, e no próprio livro didático é apresentado de forma resumida uma tabela e um gráfico, né? Mas na verdade, por trás de tudo isso, já houve um grande estudo, uma grande pesquisa, uma grande busca de resultados, né? Vamos citar como exemplo a preferência do eleitorado ao candidato à presidência da República. Como é que eles dão aqueles resultados que se aproximam muito? Através de pesquisa. Quem estuda isso? A estatística, né? De que forma que eles fazem? Por amostra. A amostra dentro da estatística ela é importantíssima, porque, deixa eu dar um exemplo bem comum para vocês. Quando a pessoa está fazendo comida, que está cozinhando, não é necessário que ela coma toda a comida para saber o teor do sal, não é isso? Ela geralmente dá uma pitada e sabe se já está bom, se está precisando de mais sal. Em palavras resumidas, a estatística ela vem fazer isso para vocês. Ela vem trazer o resumo de um grande estudo de forma clara e direta para vocês, né? É por isso que ela é muito importante que vocês compreendam o que a gente está querendo levar para vocês. Apesar dos vídeos, dos links que eu já mandei para vocês, mas seria importante esse momento de eu estar conversando com vocês. Eu ainda não tenho uma estrutura adequada para gravação, eu estou gravando aqui do celular, estou me reinventando aqui para tentar mandar alguma coisa para vocês, tá bom? E nesse primeiro momento, era isso, falar para vocês da importância do estudo da estatística, do que ela vai ser útil na vida de vocês, da forma como ela chega para vocês e da forma como ela é estudada, tá bom? E para início de conversa, eu vou citar aqui como exemplo de tabela, né? Vamos começar aqui com as tabelas. São tabelas de gráficos. A gente vai começar aqui com o exemplo de tabela. Nós temos aqui uma tabela, aliás, duas tabelas. Sobre a tabela diz o seguinte: assim como os gráficos, as tabelas devem apresentar em sua estrutura o título e a fonte. O que é isso, pessoal? O título e a fonte. Observe bem aqui, ó. Esse título aqui, ponto mais elevado do Brasil em 2015. Isto aqui é o título. É o título que vai lhe remeter ao estudo daquilo que você está querendo saber, né? E a fonte, pessoal? O que é a fonte? A fonte são essas letrinhas pequenas aqui que a empresa, a instituição, a pessoa que pesquisou, ela tem a autoria para colocar a fonte, né? No caso aqui, essa tabela, ela foi grafada aqui no livro pelo IBGE, são dados do IBGE, então
é uma fonte que não quer dúvidas, tá bom? E o gráfico ele se organiza geralmente em linhas e colunas para ficar de fácil manuseio, ficar de fácil entendimento. Um gráfico como esse aqui, ponto mais elevado do Brasil em 2015, que é o título, né? Quais são esses pontos? Nós temos aqui o Pico da Neblina, Pico 31 de Março, Pico da Bandeira, Pedra de Minas, Pico das Agulhas Negras, Pico do Cristal, Monte Roraima. Aqui tem a altitude em metro desses picos, né? Está de forma organizada, que fica de fácil manuseio para você fazer a leitura e fazer a interpretação. Dentro dessa tabela aqui, eu poderia estar fazendo várias perguntas para vocês. Dentre as mais fáceis, eu posso perguntar qual o pico mais elevado do Brasil em 2015? Você, professor, aqui está claro. É o Pico de Neblina, né? Ficou lá 2.995,30 metros, ok? Se eu perguntar para vocês qual o pico menos elevado, segundo a pesquisa do IBGE em 2015, aqui no Brasil, você vai lá, Monte Roraima, professor, 2.734,05 metros, ok? Então, a tabela, ela é fácil assim, ela é de fácil manuseio, né? E nós temos aqui outro exemplo de tabela, mais aqui embaixo, um pouco mais aqui embaixo, né? Que fala sobre... Vou organizar bem aqui para vocês, que está um pouco... Deixa eu ver aqui, tá ajeitado aqui. Tá melhor. Ok, melhorou um pouco. Que fala sobre o quê? Veja o título da tabela. O que ela está dizendo? População indígena. No Brasil, segundo a situação do domicílio no censo demográfico de 1991, 2000 e 2010. População indígena. Olha a fonte, olha a letrinha pequena aqui embaixo, indicando a fonte. De onde foi essa fonte aqui? Indígenas IBGE. Também foi o IBGE, né? Que fez essa pesquisa aqui, que trouxe essa pesquisa, tá bom? E o que tem aqui na tabela? Nós temos aqui, ó, na parte de cima aqui, né, nós temos o ano de 91, 2000 e 2010. Aqui nós temos a população urbana, a população rural e aqui é o total. Bom, aqui estão os dados expostos na tabela. Eu poderia estar perguntando para vocês aqui várias perguntas dentro de uma tabela, perguntas fáceis que vocês iriam me responder com facilidade, ok? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, no ano de 2010, qual foi a população indígena urbana? Você, professor, está bem aqui, ó, o ano 2010, população urbana, 315.180. Eu perguntaria para vocês, no ano de 1991, qual foi a população rural indígena no Brasil? Professor, está aqui, 223.105, a população rural indígena, né, que é os dados que a gente está pesquisando. Então, a tabela é isso, pessoal. É só você observar a disposição dos dados, linhas e coluna, o título e a fonte, e é isso aí. Nosso primeiro vídeo de introdução era para falar da importância da estatística, do nosso conteúdo e um pequeno exemplo de tabela, ok?